Difícil de acreditar, mas a sua poeira é principalmente você. Pode parecer estranho, mas cerca de 80% da poeira em casa é composta por pequenas partículas de pele humana morta. E isso mesmo, cada vez que você se move pela casa, levanta partículas de si mesmo no ar. O processo de descamação da pele é uma parte normal da vida. Em média, uma pessoa perde entre 30 mil e 40 mil células de pele a cada minuto. Quando essas células se misturam com fibras de roupas, pelos de animais e outros materiais, formam a poeira que se acumula nas superfícies da sua casa. Se pensar bem, cada vez que você limpa, também está varrendo vestígios de si mesmo. Embora isso possa parecer um pouco estranho, esse processo natural destaca o quanto estamos conectados ao nosso ambiente. Então, da próxima vez que você limpar prateleiras ou passar o aspirador, lembre-se de que você não está apenas limpando, você também está reciclando partes do seu próprio corpo. Você já quis mergulhar no mundo do conhecimento, mas não sabia por onde começar? O Zarpato facilita a exploração de uma verdadeira mina de fatos em apenas 60 minutos. Quer saber sobre comportamentos incríveis de animais, descobertas científicas impressionantes ou eventos históricos curiosos? O Zarpato oferece tudo isso em 400 fatos fascinantes. Imagine surpreender seus amigos com informações interessantes sobre o espaço, o corpo humano ou heróis esquecidos da história. Cada fato é feito para despertar sua curiosidade e iniciar conversas, perfeito para reuniões em família ou quizzes. Em nosso mundo acelerado, pode ser difícil encontrar conteúdo interessante e educativo, mas o Zarpato torna isso simples, oferecendo acesso rápido a histórias cativantes. Você não precisa ser um expert para aproveitar essa riqueza de conhecimento. Basta ter curiosidade e vontade de aprender. Pronto para embarcar nessa jornada emocionante e descobrir fatos incríveis? Você sabia que quase 1 bilhão de toneladas de comida são jogadas fora a cada ano no mundo? Esse número impressionante destaca um problema sério na nossa sociedade. Surpreendentemente, as famílias são responsáveis por cerca de 61% desse desperdício. Isso significa que em nossas cozinhas, milhões de frutas, verduras e pratos inteiros são descartados em vez de serem consumidos. Por que isso acontece? Uma das razões é a compra excessiva ou a má interpretação das datas de validade, o que leva muitos de nós a jogar fora alimentos que ainda estão bons. Além disso, as sobras muitas vezes ficam sem uso porque são armazenadas incorretamente ou simplesmente esquecidas na geladeira. Esse desperdício não só enche os aterros, mas também tem um impacto negativo no meio ambiente, já que alimentos em decomposição liberam gases de efeito estufa. Ao prestar atenção aos nossos hábitos de compra e encontrar maneiras criativas de usar as sobras, podemos ajudar a reduzir esse enorme desperdício. Como você pode contribuir para resolver esse problema? Você sabia que o logo da Baskin-Robbins esconde um segredo? Essa famosa rede de sorveterias, conhecida pelos seus 31 sabores, incorpora o número 31 em sua marca de forma inteligente. Se você olhar atentamente para o logo, a curva da letra B representa visualmente o número 3, enquanto o tronco da letra R simboliza o número 1. Esse design esperto não só chama a atenção, mas também destaca a proposta única da empresa, uma ampla variedade de sabores. A Baskin-Robbins foi fundada em 1945 e desde então se tornou sinônimo de sorvete delicioso. Os clientes podem desfrutar de tudo, desde o clássico de baunilha até combinações criativas, como algodão doce ou chocolate com menta. O uso lúdico mais estratégico dos números no logo reflete o espírito da marca, cheio de diversão e diversidade, convidando os amantes de sorvete a explorar as 31 opções deliciosas. Não é incrível como um logo pode contar uma história? O que realmente afeta o acesso a filmes em Compton? O filme Straight Outta Compton enfrentou um problema inesperado. Não pôde ser exibido em sua cidade natal devido à falta de cinemas locais. Isso separou o filme de seu público, o que é irônico, já que ele conta a história da ascensão das lendas do hip-hop, NWA. Sem cinemas em Compton, os moradores precisavam viajar para outros lugares para ver sua história na tela grande. Essa situação reflete um problema mais amplo de acessibilidade em cidades onde as opções de entretenimento podem ser limitadas. Embora festivais de cinema e exibições comunitárias tenham tentado preencher essa lacuna, muitos ainda se sentem excluídos das narrativas culturais que definem suas vidas.
A distância entre um filme que celebra a história local e a incapacidade do público local de vê-lo levanta questões importantes sobre representação e envolvimento da comunidade na indústria cinematográfica. Como podemos garantir que cada história chegue ao seu público? Por que é proibido deitar na calçada em Nevada? Em Nevada, especialmente em cidades como Las Vegas, deitar na calçada é ilegal. Essa lei estranha visa manter a segurança pública e a ordem, garantindo que as calçadas fiquem livres para os pedestres. Isso ajuda a evitar bloqueios, que podem ser perigosos, especialmente em lugares movimentados, onde turistas e moradores se aglomeram. Embora a ideia possa parecer incomum, leis semelhantes existem em vários países, muitas vezes para preservar a atmosfera vibrante da vida urbana. Em vez de simplesmente deitar e descansar, as pessoas são incentivadas a usar áreas de descanso ou bancos. Então, da próxima vez que você estiver em Nevada e quiser relaxar na calçada, não se esqueça de encontrar um lugar apropriado. Tudo isso é para manter a cidade viva e segura para todos. Você sabia que a pipoca tem raízes nos nativos americanos? A pipoca, esse lanche crocante que todos amamos, tem uma história fascinante que remonta a milhares de anos. Os nativos americanos foram os primeiros a descobrir e usar esse delicioso alimento muito antes de se tornar popular nos cinemas modernos. Eles preparavam pipoca sobre o fogo, desfrutando do som e do aroma dos grãos estourando. Diferentes tribos tinham suas próprias maneiras de fazer pipoca, às vezes adicionando-a às sopas ou usando-a em decorações festivas. Quando os colonizadores chegaram à América, conheceram a pipoca através desses povos nativos, e ela rapidamente se tornou um lanche favorito em todo o continente. Hoje, a pipoca é um item indispensável em cinemas e eventos esportivos, e você até pode encontrá-la em sabores gourmet. Não é incrível como um simples grão percorreu a história e a cultura? Então, da próxima vez que você comer pipoca, lembre-se de sua incrível jornada das cozinhas dos nativos americanos até o seu prato. A Fonte de Trevi em Roma não é apenas um belo monumento, ela também é uma poderosa força de caridade. Todo ano, visitantes jogam mais de 1 milhão de euros em suas águas brilhantes fazendo pedidos. Mas aqui está a reviravolta. Esse dinheiro não se perde nas ondas. Em vez disso, ele financia um supermercado que ajuda os necessitados. Imagine como é bom saber que cada moeda jogada ajuda a alimentar uma família. Essa incrível iniciativa transforma o ato tradicional de fazer um pedido em um salva-vidas para os menos afortunados. Então, da próxima vez que você ver alguém jogando uma moeda na fonte, lembre-se de que eles não estão apenas esperando por sorte. Eles também estão contribuindo para uma causa nobre. Não é inspirador como um simples desejo pode mudar vidas de maneira tão significativa? Acredite ou não, a cocaína fez parte do orçamento de Os Irmãos Cara de Pau. Durante as gravações deste filme cult de 1980, uma despesa inusitada foi incluída no orçamento: o uso desse narcótico polêmico. O filme, estrelado por John Belushi e Dan Aykroyd, falava sobre diversão, música e travessuras, mas foi feito em uma época em que a cultura das drogas estava em alta em Hollywood. Embora o valor destinado ao uso nas filmagens fosse para adereços, ele reflete o estilo de vida selvagem que cercava a produção. A equipe frequentemente enfrentava desafios, e alguns acreditavam que a cultura das drogas estimulava a criatividade ou ajudava a lidar com o estresse. Felizmente, o legado do filme está mais ligado à música inesquecível e à comédia do que ao lado obscuro de sua história nos bastidores. Como um filme tão clássico pôde surgir de uma época tão caótica? O mistério da Austrália ainda nos intriga. Em 1948, um homem morto foi encontrado em uma praia, perto de Adelaide, e as circunstâncias de sua morte permanecem um enigma. Ele não tinha documentos de identidade, e a única pista era um bilhete no bolso com a inscrição Tamam Shud, uma palavra persa que significa fim ou concluído. Isso levou os investigadores a um livro de poesias rasgado, que poderia indicar um código ou mensagem. Apesar dos esforços da polícia, incluindo testes toxicológicos e apelos ao público, ninguém conseguiu identificar o homem e sua morte continua sem solução. Foi um trágico acidente, um jogo de espionagem ou algo mais sinistro? Essa história misteriosa gerou muitas teorias e inspirou a escrita de livros e a produção de documentários. Ela convida mentes curiosas a explorar o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. E será que algum dia saberemos a verdade? Sim, é verdade.
O deutério, um isótopo especial do hidrogênio encontrado na água do mar, pode mudar nossa forma de pensar sobre energia. Essa substância incrível é fundamental na fusão nuclear, um processo que promete energia limpa e quase ilimitada. Pense nisso. Um galão de água do mar contém deutério suficiente para gerar energia equivalente a 300 galões de gasolina. Com a crescente demanda por energia e as preocupações sobre combustíveis fósseis, o uso do deutério pode ser uma verdadeira revolução. Cientistas estão buscando maneiras de aproveitar esse recurso abundante, abrindo caminho para soluções energéticas mais limpas. Diante das mudanças climáticas e da poluição, recorrer à água do mar pode oferecer a nosso planeta o ar fresco que ele tanto precisa. Imagine um futuro onde nossa energia vem dos oceanos, proporcionando um caminho sustentável para o amanhã. Porque o riso fortalece o sistema imunológico. Estudos mostram que rir pode ser um grande aliado para a sua imunidade. Quando você ri, seu corpo produz endorfinas, substâncias que melhoram o humor e aliviam o desconforto, quase como um remédio natural. Essa reação alegre não só te faz feliz, mas também ajuda a reduzir o estresse, deixando você mais calmo e relaxado. Menos estresse significa uma resposta imunológica mais forte, ajudando você a lidar melhor com doenças. Um bom riso também aumenta a circulação sanguínea e melhora a saúde dos vasos, o que é bom para o coração. Então, da próxima vez que você rir com amigos ou assistir a um filme engraçado, lembre-se, você não está apenas se divertindo, mas também dando ao seu corpo uma dose agradável de energia. Quem diria que um pouco de humor faz tão bem à saúde? Surpreendentemente, é um fato que os Rolls-Royces prosperam em Hong Kong. Pode te surpreender descobrir que esta cidade vibrante tem o maior número de carros Rolls-Royce per capita do mundo. Conhecida por seu icônico horizonte e estilo de vida acelerado, Hong Kong atrai entusiastas de veículos de luxo como um imã. As razões por trás desse fenômeno são tão fascinantes quanto os próprios carros. Em primeiro lugar, a cidade é um centro financeiro, lar de muitos indivíduos ricos, que exibem seu sucesso através de veículos luxuosos. Além disso, a estrutura tributária única desempenha um papel importante. Enquanto os carros de luxo geralmente enfrentam altas tarifas, os residentes ricos encontram maneiras criativas de se indulgir em marcas de alto padrão, como a Rolls-Royce. Para aumentar o apelo, a paisagem urbana compacta facilita a posse e a manutenção de frotas de veículos de luxo. Ver esses carros polidos deslizando pelas ruas da cidade simboliza uma mistura elegante de riqueza e sofisticação. Para muitos, ter um Rolls-Royce vai além de simples transporte. É uma poderosa declaração de individualidade e estilo de vida. Então, da próxima vez que um passar, lembre-se, é mais do que apenas um carro. É um reflexo da rica tapeçaria que é Hong Kong. Você sabia que as sementes de maçã contêm cianeto? Isso pode soar preocupante, mas, na verdade, as sementes de maçã têm uma quantidade pequena de cianeto, que é tóxico em grandes doses. Mas não entre em pânico. É preciso comer muitas sementes para que isso se torne perigoso. Esse fato interessante também se aplica a outras frutas, como cerejas, damascos e pêssegos. Nessas frutas, o cianeto está na forma de amigdalina, que se transforma em cianeto apenas durante o metabolismo. Para realmente correr riscos, é necessário comer uma quantidade considerável de sementes ou caroços, cerca de algumas dezenas. No entanto, é melhor evitar consumi-los por segurança. A natureza é incrível na forma como embala esses compostos, lembrando-nos de aproveitar as frutas com sua deliciosa polpa e ter cuidado com outras partes. Então, da próxima vez que você morder uma maçã crocante, aproveite a doçura, sem se preocupar muito com aquelas pequenas sementes. Veja o que realmente acontece ao explorar os lagos da Finlândia. Este país fascinante, muitas vezes chamado de Terra dos 1.000 lagos, orgulhosamente possui mais de 188 mil lagos, tornando-se o campeão europeu em lagos. Ocupando cerca de 10% de sua área total, esses lagos formam uma paisagem impressionante, entremeada por florestas exuberantes e cidades encantadoras, proporcionando vistas deslumbrantes e escapadas tranquilas. Eles não apenas aumentam o charme natural, mas também sustentam um ecossistema rico e diversificado, repleto de várias espécies de peixes, aves e plantas. No verão, aventureiros se reúnem em suas águas cintilantes para atividades como pesca, natação, caiaque e passeios de barco, aproveitando o calor do sol e a beleza ao redor. À medida que as estações mudam e o inverno chega,
Muitos lagos congelam, transformando-se em playgrounds para entusiastas da pesca no gelo e do patins, ansiosos para aproveitar o frio. Com tanta abundância de lagos, não é surpresa que a Finlândia seja considerada um paraíso para amantes da natureza e exploradores ao ar livre. Seja lançando uma linha em uma manhã tranquila ou remando em águas serenas, os lagos da Finlândia realmente oferecem algo para todos. É verdade que em Tartu existe a Cidade das Sopas. Este bairro único, localizado na Estônia, recebeu esse nome por causa das ruas dedicadas a diferentes ingredientes. Imagine viver na Rua da Cenoura ou passear pela Rua da Batata, onde o ar está cheio de aromas de comida sendo preparada. Este bairro boêmio não é apenas sobre os nomes das ruas. Há muita arte de rua vibrante e murais com receitas reais, que dão um toque criativo ao cotidiano. Festivais de comida são eventos regulares, onde moradores e turistas se reúnem para saborear pratos deliciosos inspirados nessas ruas coloridas. A fusão de arte e inspiração culinária torna a Cidade das Sopas um centro cultural único, refletindo um respeito brincalhão, mas sincero, pela comida. Aqui você encontrará tudo, desde designs excêntricos até murais informativos, que mostram como a comunidade e a culinária se entrelaçam. Seja você um amante da arte, um gourmet ou apenas um viajante curioso, a Cidade das Sopas oferece uma experiência fascinante que conecta as pessoas através da alegria de boa comida e criatividade visual. Que tal planejar uma visita e ver essa sopa artística com seus próprios olhos? Por que algumas pessoas têm umbigos em forma de espiral? Essa característica incomum, muitas vezes vista como uma curiosidade anatômica, aparece em uma pequena parte da população. Umbigos em espiral podem parecer um redemoinho único, diferente das formas ovais ou redondas mais comuns. Embora possa parecer que isso está relacionado a problemas de saúde, os pesquisadores garantem que é completamente seguro. A forma do umbigo depende principalmente de como o cordão umbilical foi preso ao nascer. Em alguns casos, a pele pode cicatrizar em um padrão espiral, criando essa aparência interessante. É importante lembrar que os corpos humanos vêm em diferentes formas e tamanhos, e essas diferenças destacam nossa individualidade. Algumas pessoas podem ver seus umbigos espirais como um bom assunto para conversar, ou um fato curioso para discutir com amigos. Então, da próxima vez que você ver um umbigo que é um pouco diferente, você poderá apreciá-lo como um reflexo único da diversidade humana. Você não vai acreditar no vulcão escondido do Lago Taal. Este incrível lugar natural nas Filipinas abriga uma maravilha geográfica impressionante. O Lago Taal, localizado na ilha de Luzon, contém um vulcão único chamado Vulcão Taal. É surpreendente que o vulcão Taal esteja em uma ilha que fica dentro do lago, tornando-o uma das formações vulcânicas mais raras do mundo. Os visitantes podem admirar a vista deste vulcão ativo, cercado por um lago tranquilo que muitas vezes parece pacífico à distância. No entanto, não se deixe enganar pela sua beleza. O vulcão Taal entrou em erupção várias vezes no passado, mostrando sua força e imprevisibilidade. As pessoas vêm a esta área em busca de vistas deslumbrantes e para desfrutar de suas paisagens mágicas, incluindo pôres do sol incríveis, refletidos na superfície do lago. A cultura local prospera ao redor do Lago Taal, e as comunidades vibrantes compartilham suas histórias sobre a história desta terra. Você já imaginou explorar um lugar onde um vulcão está em um lago em uma ilha? Acredite ou não, as mulheres Yao têm cabelos incríveis. Na aldeia de Huanglu, na China, as mulheres Yao se destacam por seus cabelos extraordinariamente longos, que podem ultrapassar 2 metros. Essa característica impressionante tem um profundo significado cultural, pois seus cabelos simbolizam sorte, longevidade e beleza. Curiosamente, as mulheres Yao cortam o cabelo apenas uma vez na vida, geralmente durante um evento importante, como o casamento. Para manter os cabelos escuros, brilhantes e saudáveis, elas usam um método único de lavagem com água de arroz, rica em nutrientes que ajudam a fortalecer e nutrir suas madeixas. Essa tradição não só tornou as mulheres Yao famosas por seus cabelos, mas também fez com que a aldeia de Huanglu fosse reconhecida pelo Livro dos Recordes como a aldeia com os cabelos mais longos do mundo. Visitantes frequentemente vêm de longe para ver essa incrível tradição, e as mulheres Yao se orgulham de compartilhar seus segredos de cuidados capilares. Não é surpreendente como algo tão simples como o cabelo pode carregar significados culturais tão profundos. Prepare-se para se surpreender com formigas em batalha.
Esses pequenos insetos mostram uma incrível astúcia militar em situações difíceis. As formigas não apenas atacam, elas elaboram estratégias. Por exemplo, frequentemente enviam membros mais fracos da colônia para testar a defesa do inimigo, coletando informações valiosas sem arriscar seus melhores combatentes. Essa tática inteligente ajuda a colônia a avaliar suas chances de sucesso. Além disso, as formigas são conhecidas por seus ataques inesperados, desferindo golpes que podem confundir os inimigos. A abordagem coletiva do exército de formigas demonstra trabalho em equipe e planejamento inteligente, permitindo que esses pequenos seres vençam adversários muito maiores. É surpreendente pensar que, enquanto os humanos estudam táticas militares, as formigas já praticam suas próprias versões há milhões de anos. Quem diria que criaturas tão pequenas poderiam nos ensinar lições importantes sobre estratégia na natureza? Prepare-se para se surpreender com a história da humanidade. Estima-se que até 2022, cerca de 109 bilhões de pessoas já viveram e morreram ao longo da história. Isso representa aproximadamente 93,8% de todos os seres humanos que já habitaram a Terra. Imagine todas essas vidas, histórias e experiências que vieram e se foram. Esse número mostra como evoluímos como espécie, desde simples caçadores-coletores até sociedades complexas modernas. Cada geração contribuiu para o que sabemos hoje, mas a maioria dessas pessoas já não está mais conosco. Você consegue imaginar as civilizações antigas, os filósofos e os exploradores, cujas ideias mudaram o nosso mundo? Cada um deles, agora apenas um nome, nos livros de história, desempenhou um papel na tapeçaria da humanidade. Isso nos lembra da brevidade da vida e da incrível jornada da experiência humana. Como essa percepção muda a sua visão sobre a sua vida e seu impacto. É verdade que os gatos têm personalidades secretas? Com certeza. Cada gato tem um padrão de pelagem único, como uma impressão digital. Essa individualidade ajuda os gatos a se destacarem, mostrando a criatividade da natureza. Desde as listras vibrantes dos tabs até as elegantes manchas dos cálicos. Esses padrões não são apenas bonitos, eles desempenham um papel na identidade do gato. Por exemplo, a cor do gato pode influenciar suas interações sociais, já que outros animais podem reconhecê-los pela aparência única. Além disso, algumas pesquisas mostram que essas variações podem estar ligadas a traços de personalidade do gato. Então, quando você vê seu amigo peludo relaxando com sua linda pelagem, lembre-se de que sua aparência é parte do que o torna especial. Cada pelinho conta uma história. Você já percebeu como alguns gatos têm uma graça ou charme especial baseados em sua aparência? Isso não é apenas estética, é parte da identidade no mundo dos gatos. Superando a crise de saúde, Dr. Dre transformou tudo. Em 2021, o lendário produtor enfrentou sérios problemas de saúde após sofrer 3 AVCs, apenas 2 semanas depois de ser internado, devido a uma aneurisma cerebral. Essa situação alarmante abalou o mundo da música e serviu de alerta para muitos. Diante de uma ameaça tão grave à vida, artistas renomados como Eminem e Snoop Dogg perceberam a futilidade de sua antiga rivalidade. Eles se uniram, entendendo que a vida é curta demais para guardar rancores, especialmente em momentos críticos. Essa poderosa lição sobre a importância da amizade e reconciliação ressoou profundamente na comunidade do hip-hop. A relação entre os artistas pode ser complicada, mas as dificuldades enfrentadas por Dr. Dre destacaram nossa vulnerabilidade, incentivando outros a priorizar a saúde e a união em vez de conflitos. Que outras mudanças inesperadas podem surgir de eventos tão decisivos? Acredite ou não, Tom Pages desafia as leis da gravidade. O piloto francês de motocross estabeleceu um recorde impressionante que vai te surpreender. Ele realizou um salto incrível, alcançando uma altura de mais de 55 metros, enquanto acelerava a mais de 80 km/h. Esse truque inacreditável foi possível graças a uma rampa especialmente projetada, que o permitiu decolar de forma espetacular. O que torna esse salto ainda mais impressionante é que Pages fez uma volta completa no ar, mostrando suas habilidades excepcionais e coragem. Imagine a adrenalina correndo em suas veias enquanto ele voava pelo céu, realizando manobras que muitos não teriam coragem de fazer. Esse salto sem precedentes destaca não apenas a emoção do motocross, mas também as maravilhas da engenharia que possibilitam tais manobras ousadas. A conquista de Pages inspirou muitos jovens pilotos a buscarem novas alturas em suas motos.
lembrando a todos nós que com talento, determinação e um pouco de coragem, o céu realmente é o limite. Você sabia que o papel higiênico foi inventado na China no século VI a.C.? Naquela época, era um luxo que apenas imperadores e altos funcionários podiam ter, tornando-se um símbolo de status e conforto. Imagine viver em uma época em que a maioria das pessoas na Europa usava folhas, feno ou até mesmo as mãos para se limpar. Enquanto os chineses desfrutavam de papel macio e feito sob medida, o resto do mundo usava opções muito menos agradáveis. Somente no século XIV, o papel higiênico começou a se espalhar além da China, chegando lentamente à Europa, onde as pessoas ainda eram céticas sobre essa novidade. Hoje, o papel higiênico se tornou uma parte essencial da vida de milhões, mostrando como as práticas de higiene pessoal mudaram, não é mesmo? É interessante pensar sobre o impacto de uma invenção tão simples em nosso dia a dia. Você não vai acreditar no que aconteceu na vida de Dorothy Steele. Aos incríveis 88 anos, Dorothy Steele realizou seus sonhos ao subir ao palco, depois de muitos anos trabalhando como agente fiscal. Seu início tardio na carreira de atriz não foi um obstáculo, pelo contrário. Acendeu uma paixão que a levou a um papel importante no filme revolucionário Pantera Negra. A trajetória de Dorothy demonstra sua incrível determinação e talento, provando que idade é apenas um número quando se trata de seguir suas paixões. Com seu espírito vibrante, ela se tornou uma inspiração para muitos, mostrando que nunca é tarde para encontrar sua vocação. Infelizmente, ela faleceu aos 95 anos, mas seu legado continua vivo através de suas atuações e das barreiras que quebrou na indústria, que muitas vezes ignora o talento dos mais velhos. Sua história nos inspira a todos a seguir nossos sonhos, independentemente de quando decidimos realizá-los. Você sabe o que realmente influencia a longevidade dos tubarões? Os tubarões mais velhos nadaram na época da construção das primeiras pirâmides. Esse fato incrível destaca a idade impressionante e a história evolutiva dos tubarões. Algumas espécies, como o tubarão da Groenlândia, podem viver mais de 400 anos, tornando-os um dos vertebrados mais longevos do planeta. Imagine nadar no oceano e compartilhar as águas com seres que estavam vivos quando as civilizações antigas começaram a prosperar. Esses tubarões notáveis têm uma linhagem que remonta a mais de 400 milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros. Suas estratégias únicas de adaptação, como o crescimento lento e a baixa taxa de reprodução, contribuem para sua longevidade excepcional. Os tubarões desempenham um papel fundamental nos ecossistemas marinhos, e sua existência nos lembra da profunda história da vida na Terra. Não é incrível pensar nas histórias que esses antigos nadadores poderiam contar? Descubra o primeiro hotel do mundo coberto de ouro. O Doce Hanoi Golden Lake não é apenas um hotel. Ele possui um design impressionante e único que chama a atenção e a imaginação. Localizado na movimentada capital do Vietnã, Hanoi, este luxuoso hotel é revestido com ouro verdadeiro, tornando-se um espetáculo. Sua fachada brilha ao sol, atraindo hóspedes e transeuntes com seu esplendor. Mas não se trata apenas de luxo. O hotel também oferece comodidades modernas e soluções ecológicas, como um sistema de filtragem de água. Cada quarto é decorado para conforto e sofisticação, com detalhes em ouro, proporcionando aos hóspedes uma experiência única. Imagine-se nadando em uma piscina com azulejos dourados, ou desfrutando de uma refeição em um restaurante decorado com ouro. Esta maravilha arquitetônica é um testemunho do design inovador e do turismo de luxo. Seja você um amante da arte, um buscador de luxo ou apenas curioso, uma estadia no Doce Hanoi Golden Lake promete experiências inesquecíveis. Você está pronto para visitá-lo? A maioria das pessoas não sabe, mas as bactérias pesam mais que todos nós. É difícil acreditar, mas o peso das bactérias na Terra é impressionantes 70 gigatoneladas, muito mais do que o peso de todos os animais juntos, incluindo humanos, insetos e gado. Esses pequenos organismos, invisíveis aos nossos olhos, desempenham um papel extremamente importante para a saúde do nosso planeta. As bactérias ajudam a decompor materiais orgânicos, devolvendo nutrientes ao solo e realizando funções vitais nos ecossistemas. Elas também participam de processos como a fixação de nitrogênio, essencial para as plantas. Além disso, algumas bactérias são necessárias para a nossa saúde, auxiliando na digestão e protegendo contra patógenos nocivos. Apesar de seu tamanho diminuto, esses micro-organismos têm um enorme impacto em nosso mundo.
Compreender a importância das bactérias pode mudar nossa percepção da vida na Terra. Que outros papéis surpreendentes esses gigantes ocultos podem desempenhar na formação do nosso ambiente? Você já pensou por que a música nos cura? Antes de se tornar um músico famoso, Macklemore trabalhou em um centro para jovens, dedicando seu tempo a ajudar os jovens a se expressarem através do rap. Ele entendia que muitos desses jovens enfrentavam dificuldades sérias e acreditava que a música poderia ser uma poderosa ferramenta terapêutica. Em suas aulas, Macklemore inspirava a juventude a transformar suas emoções e histórias em letras, permitindo que encontrassem suas vozes em um mundo que muitas vezes parece isolante e opressivo. Essa experiência não só influenciou sua própria música, mas também destacou a importância da expressão criativa na cura e no crescimento pessoal. Ao dar aos jovens ferramentas para falar sobre suas dificuldades, ele os ajudava a lidar com as emoções e a desenvolver a autoconfiança. Não é inspirador como a arte pode mudar vidas? Você sabia que o direito internacional não tem polícia? No nosso mundo, o direito internacional funciona quase como um conjunto de regras para uma competição justa entre os países. Mas não há um órgão central que possa garantir o cumprimento dessas regras. Em vez disso, ele depende da boa vontade e da cooperação dos Estados soberanos. Jogadores-chave, como as Nações Unidas, ONU e o Tribunal Internacional, ajudam a resolver disputas e a tomar decisões, mas não podem forçar os países a obedecer. Imagine um jogo onde os jogadores concordam com as regras, mas não há um juiz para fazê-las cumprir. Isso muitas vezes leva a situações em que os países ignoram as leis internacionais sem enfrentar consequências imediatas. Em vez de sanções legais, a aplicação geralmente depende de ferramentas como pressão diplomática ou sanções econômicas. Isso cria um ambiente complicado, permitindo que violações, como abusos dos direitos humanos ou disputas territoriais, fiquem impunes. Então, como podemos fortalecer o direito internacional para garantir uma competição justa entre os países? É verdade que as bicicletas de Amsterdã alimentam a cidade. Em Amsterdã, as bicicletas não são apenas um meio de transporte prático. Elas também são uma poderosa fonte de energia. Em média, os moradores percorrem impressionantes 1.240 mil milhas todos os dias. Essa quantidade incrível de pedaladas gera cerca de 19,5 milhões de watts de eletricidade a cada hora. Pense nisso, um suporte para bicicletas com 30 vagas pode produzir energia suficiente para iluminar uma rua inteira. Isso significa que, ao manter essas bicicletas em movimento, Amsterdã não só ilumina seus bairros, mas também desempenha um papel importante na luta contra as mudanças climáticas. Usando bicicletas, a cidade evita a emissão de cerca de 1.355 libras de CO2 a cada ano. É como apagar a pegada de carbono dos carros. O compromisso da cidade com o ciclismo e a energia sustentável mostra como soluções simples podem trazer mudanças significativas. Então, da próxima vez que você ver esses ciclistas amigáveis acelerando pelas ruas, lembre-se de que eles ajudam a alimentar e proteger sua cidade ao mesmo tempo. Não é uma maneira inspiradora de viajar? Conheça o rei do speedback. Quem é Alan Khan? Com uma incrível experiência de 40 anos nesse esporte, Alan Khan se tornou uma figura destacada, reconhecida mundialmente por sua velocidade e técnica. Conhecido por sua dedicação e paixão, ele chama a atenção no competitivo mundo do speedback. Mas o que é speedback? É uma disciplina única que combina movimentos rápidos e técnicas precisas, tornando-se tanto desafiadora quanto gratificante. Para compartilhar seu vasto conhecimento, Alan escreveu a Bíblia do Speedback, um guia abrangente que mergulha nos segredos e habilidades necessárias para dominar esse emocionante esporte. Seu livro é um recurso valioso tanto para iniciantes quanto para atletas experientes que buscam melhorar seu desempenho e compreensão do speedback. Sob a orientação de Alan, os fãs do esporte podem descobrir seu potencial e superar seus limites. Não se trata apenas de velocidade, a elegância e a estratégia também são importantes. Se você está curioso para aprender sobre speedback com o mestre, Alan Khan é a pessoa certa para consultar. Que conhecimentos você pode adquirir com sua experiência? Você já se perguntou por que os alfinetes têm um furo? Esse detalhe inteligente foi criado para a segurança. O pequeno furo nas cabeças de alguns alfinetes foi feito especialmente para evitar situações perigosas, principalmente para crianças pequenas. Se uma criança engolir um alfinete acidentalmente, o furo permite que o ar passe, reduzindo o risco de asfixia.
É um pequeno, mas genial detalhe que adiciona uma camada extra de proteção, sem sacrificar a utilidade do alfinete. O conceito de alfinete tem uma longa história. Foi inventado no século XIX e desde então se tornou parte essencial dos lares. Embora a maioria de nós os veja apenas como ferramentas úteis para prender roupas ou tecidos, a presença pensada do furo mostra como as considerações de segurança são importantes em objetos do dia a dia. Então, da próxima vez que você pegar um alfinete, lembre-se de que esse pequeno detalhe pode ter um grande impacto na segurança de todos. Você consegue imaginar que as lulas podem desaparecer instantaneamente? Esses seres incríveis são mestres da camuflagem, capazes de mudar a cor, a textura e o padrão da sua pele em um piscar de olhos. Como elas fazem isso? A verdade é que as lulas têm células especiais na pele chamadas cromatóforos. Quando essas células se expandem ou se contraem, elas alteram a aparência da lula, permitindo que ela se misture perfeitamente ao ambiente. Embora as lulas sejam daltônicas, elas conseguem se camuflar sem serem percebidas, se escondendo de predadores ou se aproximando de suas presas. Essa habilidade impressionante destaca sua inteligência, pois elas usam habilidades de resolução de problemas e aprendizado observacional para enfrentar os desafios do mundo subaquático. Imagine como um desses caçadores habilidosos muda sua aparência em apenas alguns momentos, um verdadeiro milagre da natureza. Quais outros segredos essas criaturas inteligentes guardam? Trune realmente combina estilo e funcionalidade? A linha de móveis Trune chama a atenção pelo design único, que valoriza tanto a estética quanto a praticidade. Com linhas suaves e detalhes minimalistas, esses itens se encaixam facilmente em qualquer ambiente, tornando-se uma escolha atraente para casas modernas. Cada peça da Trune é cuidadosamente projetada, focando não apenas na aparência, mas também no conforto, o que melhora a funcionalidade. Por exemplo, muitos itens da Trune oferecem amplo espaço de armazenamento sem abrir mão do estilo, permitindo que os proprietários mantenham a organização e a elegância em seus espaços. Essa combinação perfeita de forma e função destaca a Trune no mundo do design de móveis. Se você quer renovar sua sala de estar ou adicionar um toque de elegância ao escritório, a Trune oferece uma solução estilosa que não compromete o conforto. Quem diria que os móveis poderiam ser tão inteligentes e atraentes? Você já viu o caranguejo vampiro na natureza? Esse organismo incrível, conhecido cientificamente como Geosusarma denerlei, é um dos tesouros escondidos da natureza. Ele vive em manguezais e é ativo à noite, exibindo seu brilhante casco roxo e olhos laranja ou amarelos. Essas cores impressionantes não só o destacam, mas também o ajudam a se camuflar no ambiente, uma incrível estratégia de disfarce. Os caranguejos vampiros prosperam em ambientes úmidos, onde correm pelo chão da floresta em busca de comida, como frutas, insetos e restos em decomposição. O comportamento deles é ainda mais fascinante. Eles frequentemente mostram interações sociais únicas, se comunicando entre si com gestos e movimentos. Isso os torna não apenas visualmente impressionantes, mas também interessantes de observar. Ao explorar o fascinante mundo desses crustáceos encantadores, você rapidamente perceberá que o caranguejo vampiro não é apenas um nome. Portanto, se você tiver a oportunidade de encontrar um, considere-se sortudo por testemunhar essa rara e vibrante maravilha da natureza. Você sabia que Pino é primo do Grover? Na versão holandesa de Vila Sésamo, o encantador pássaro azul chamado Pino substitui o amado Grover. Pino não é apenas um personagem único. Ele é apresentado como primo do Grover, o que traz um toque interessante à série clássica. Essa escolha divertida destaca como diferentes culturas adaptam e personalizam os programas para ressoar melhor com seu público. Pino, com suas penas azuis vibrantes e seu jeito amigável, traz alegria às crianças de uma forma que parece familiar, mas ao mesmo tempo nova. Ao incluir laços familiares, o programa cria uma trama mais rica que ajuda os jovens espectadores a entenderem relacionamentos em um ambiente divertido. Essa adaptação inovadora mostra como Vila Sésamo pode superar barreiras culturais, mantendo suas mensagens principais sobre bondade e aprendizado. Não é incrível como uma simples mudança pode criar um personagem completamente novo, com uma conexão especial com o ícone da infância? A Câmara Anecoica, localizada na sede da Microsoft em Washington, é considerada o lugar mais silencioso do mundo, absorvendo impressionantes 99,99% do som.
Este espaço projetado especialmente é um milagre acústico, criado para eliminar quase todos os ruídos, permitindo que os pesquisadores realizem experimentos em um ambiente perfeitamente controlado. No entanto, entrar nesse silêncio pode confundir muitos. A maioria dos visitantes consegue ficar apenas alguns minutos dentro, antes de sentir uma ansiedade esmagadora. A ausência de som ativa reações naturais do nosso cérebro, fazendo com que tomemos consciência dos sons do nosso corpo, como o batimento cardíaco ou a respiração, que em um ambiente tão silencioso podem parecer amplificados. A câmara anecoica não apenas testa como a imobilidade afeta a mente, mas também é um exemplo fascinante de como o som e o silêncio moldam nossa experiência. Este ambiente único abre novas possibilidades para entender a percepção humana do som, levantando questões sobre como o silêncio afeta nossas emoções e estado mental. Você é corajoso o suficiente para passar um tempo em verdadeiro silêncio. A incrível independência de Tonga. O Reino de Tonga se destaca como o único país no Oceano Pacífico que nunca foi colonizado por uma potência estrangeira. Essa conquista notável ressalta o espírito resiliente e a forte liderança de Tonga durante a era colonial. Enquanto muitas ilhas vizinhas sucumbiram às ambições imperiais europeias, Tonga soube gerenciar alianças políticas, garantindo sua soberania. A monarquia de Tonga desempenhou um papel fundamental, equilibrando habilmente as relações com potências como a Grã-Bretanha e os Kēkē-iwa. Em 1875, Tonga até estabeleceu uma monarquia constitucional, promovendo princípios democráticos que fortaleceram ainda mais sua independência. Hoje, Tonga celebra seu patrimônio e cultura únicos, atraindo turistas que desejam explorar suas paisagens deslumbrantes e ricas tradições. Esta história é um testemunho do compromisso inabalável da nação com a autonomia, fazendo de Tonga um símbolo de orgulho no Oceano Pacífico. O que podemos aprender com sua trajetória? Você não vai acreditar no que descobriram sobre os macacos prego. Um estudo surpreendente mostrou que esses seres inteligentes entendem dinheiro. Quando os cientistas introduziram fichas como moeda, alguns macacos prego começaram a exibir comportamentos que normalmente associamos aos humanos. Por exemplo, alguns roubaram fichas de outros, enquanto outros participaram de subornos, trocando fichas por serviços ou privilégios. Esse comportamento interessante sugere que os macacos prego conseguem navegar em sistemas sociais complexos, demonstrando um nível de inteligência e compreensão social que antes era considerado exclusivo dos humanos. É incrível pensar que nossos parentes distantes são capazes de tais estratégias. Esses resultados nos fazem repensar nossa compreensão da inteligência animal e das interações sociais. O que mais esses inteligentes primatas podem nos surpreender em futuras pesquisas? Descubra a magia da ponte circular em Copenhague. Este marco arquitetônico, inaugurado em 2015, é uma criação do artista Olafur Eliasson e transforma nossa visão sobre pontes suspensas. Ao contrário das pontes comuns com caminhos retos, a ponte circular oferece uma série de plataformas redondas de diferentes tamanhos, criando um espaço lúdico e dinâmico para os pedestres. Eliasson se inspirou nas velas e mastros dos barcos, refletindo a vibrante cultura marítima de Copenhague. Ao caminhar pela ponte, você não apenas atravessa a água, mas embarca em uma jornada artística que convida à interação e à reflexão. O design incentiva os visitantes a parar, encontrar amigos ou simplesmente apreciar as vistas pitorescas do porto interno. Portanto, da próxima vez que você estiver em Copenhague, não perca a oportunidade de passear por esta ponte única que combina arte e funcionalidade. Você sabia que GoldenEye 007 foi criado por apenas 9 pessoas? É difícil acreditar que um jogo tão revolucionário como GoldenEye 007 para Nintendo 64 veio de uma equipe tão pequena. Apenas 9 desenvolvedores trabalharam neste projeto icônico e, surpreendentemente, apenas um deles tinha experiência em desenvolvimento de videogames. Apesar da experiência limitada, essas pessoas talentosas conseguiram criar um jogo que não só se tornou um clássico, mas também estabeleceu um padrão para futuros shooters em primeira pessoa. Lançado em 1997, GoldenEye 007 ganhou enorme popularidade graças à sua jogabilidade inovadora e ao modo multiplayer. O jogo oferecia missões emocionantes baseadas no filme de James Bond com o mesmo nome, permitindo que os jogadores mergulhassem em ação dinâmica.
O sucesso do jogo foi reconhecido com vários prêmios, incluindo o prestigiado BAFTA Interactive Entertainment Games Award em 1998. Hoje, GoldenEye 007 é frequentemente considerado um dos maiores videogames de todos os tempos, inspirando inúmeras sequências e remakes. Você consegue imaginar como seria a indústria de jogos se ele nunca tivesse existido? Um fato interessante sobre os elefantes africanos. Esses magníficos animais têm apenas 4 dentes molares, que os ajudam a mastigar a comida. Isso é bastante surpreendente, considerando a quantidade de vegetação que eles consomem diariamente. Mais fascinante ainda é que esses dentes são substituídos 6 vezes ao longo de suas longas vidas. Quando um dente se desgasta devido à mastigação de gramíneas e galhos duros, um novo cresce em seu lugar. No entanto, quando eles perdem o último conjunto de dentes molares, fica muito difícil para eles se alimentarem. Embora consigam ingerir grandes quantidades de comida, sem esses dentes não conseguem digeri-la adequadamente. Isso pode levar à desnutrição e à morte natural, tornando a saúde dental uma questão de vida ou morte para esses gigantes gentis. É incrível pensar como algo tão simples como dentes pode impactar tanto a sobrevivência de um elefante. Então, da próxima vez que você ver esses animais incríveis, lembre-se de sua jornada única dos dentes e do que isso significa para o futuro deles. Quer saber sobre as estranhas tradições funerárias de Bali? Na aldeia de Trunian, localizada nas tranquilas margens de Bali, existe um ritual assustador, mas fascinante, relacionado à morte. Aqui, os mortos são colocados em gaiolas de bambu abertas, aos pés de uma antiga árvore chamada Taraminian. Acredita-se que essa árvore única possui propriedades especiais que neutralizam o cheiro dos corpos em decomposição, tornando-se um elemento central dos costumes funerários locais. Ao passear por este lugar misterioso, você verá uma combinação incomum de ossos humanos, flores e crânios, criando uma paisagem impressionante à beira de um lago sereno. Essa prática reflete profundas crenças culturais sobre a vida, a morte e a conexão com a natureza. Em vez de enterrar seus entes queridos, os habitantes de Trunian honram sua memória, unindo espiritualidade à beleza do mundo ao redor. Os visitantes desta aldeia frequentemente sentem emoções intensas, não apenas pelo que vem, mas também pelo respeito demonstrado aos que partiram. Essa incrível combinação de reverência e natureza torna Trunian um lugar verdadeiramente único. É verdade que os alemães pagam por mídias que não possuem. Em algumas partes da Alemanha, os moradores enfrentam uma situação incomum. Eles recebem cobranças por televisão e rádio, mesmo sem ter aparelhos. Essa prática se baseia na Lei de Radiodifusão da Alemanha, que funciona de uma maneira única. A taxa é cobrada pela possibilidade de acesso à mídia, e não pelo uso real. Basicamente, é como se você pagasse uma assinatura, apenas por ter a chance de assistir TV ou ouvir rádio, independentemente de realmente fazer isso. Essas taxas financiam a radiodifusão pública, garantindo acesso a notícias e entretenimento de qualidade para todos. Críticos acham injusto pagar por algo que não se usa, enquanto defensores veem isso como uma forma justa de financiar serviços essenciais. E você, o que pensa? Esse sistema é justificável ou precisa ser revisto? Descubra sobre o verme que vive dentro de você. O Loa, conhecido como verme ocular, é um parasita surpreendente, mas preocupante, que pode viver na pele ou no olho do hospedeiro por até 10-15 anos. Esse pequeno ser, encontrado em algumas partes da África, pode causar grande desconforto e diversos problemas de saúde ao seu hospedeiro. Imagine ter um verme se contorcendo no seu olho. Os sintomas podem variar desde irritação dolorosa até complicações mais sérias se não forem tratados. A maioria das pessoas se infecta através da picada de um mosquito, que transporta larvas para o sangue. Uma vez dentro, o verme ocular pode migrar por todo o corpo. Embora isso possa parecer assustador, a boa notícia é que existem tratamentos disponíveis. A conscientização e a assistência médica rápida podem ajudar a lidar com a infecção e reduzir seu impacto na saúde. Então, com que frequência você pensa sobre os creepy crawlies que podem estar escondidos em nossos corpos? Você sabia que os papagaios conseguem falar? Essa habilidade incrível está ligada a um órgão chamado siringe, que fica na base da traqueia. Diferente dos humanos que usam as cordas vocais para falar, os papagaios utilizam a siringe para criar uma sinfonia de sons. Essa estrutura única funciona como um instrumento musical, permitindo que eles produzam uma ampla gama de tons e até imitem a fala humana.
As aves conseguem modificar os sons ao alterar a pressão do ar e controlar os músculos ao redor da seringe. Curiosamente, essa habilidade não é apenas para diversão. Ela os ajuda a se comunicar entre si na natureza. Os papagaios podem imitar sons que ouvem ao seu redor, incluindo os de outras aves e vozes humanas. Esse talento os torna animais de estimação populares, além de destacar sua inteligência e natureza social. A capacidade de falar faz com que os papagaios frequentemente se apeguem fortemente aos seus companheiros humanos, tornando-se não apenas animais de estimação, mas parte da família. Não é incrível como essas aves coloridas possuem habilidades vocais tão impressionantes? Usuários da internet na China batem recordes. Com impressionantes 721 milhões de pessoas online, a China ocupa o primeiro lugar em número de usuários de internet no mundo. Esse número surpreendente supera em muito os dados da Índia e dos Estados Unidos, colocando a China na vanguarda da revolução digital. O crescimento da tecnologia e dos dispositivos móveis foi fundamental para conectar pessoas de grandes cidades a áreas rurais do país. Atividades diárias como compras, redes sociais e até mesmo aprendizado agora estão a um clique de distância para milhões de cidadãos chineses. O aumento do número de usuários de internet também impulsionou inovações, favorecendo o crescimento de gigantes do comércio eletrônico e das redes sociais, que influenciam tendências globais. E isso não apenas cria oportunidades empolgantes para os negócios, mas também transforma a forma como nos comunicamos e acessamos informações. À medida que a China continua a expandir sua presença digital, o mundo observa atentamente como isso afetará a cultura e a tecnologia da internet global. O que você acha que isso significa para o futuro da comunicação? Temos realmente mais de 5 sentidos? A maioria de nós conhece a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Mas você sabia que os seres humanos têm mais de 20 sentidos diferentes? Os cientistas identificam sentidos como o equilíbrio, que nos ajuda a ficar em pé, e a temperatura, que nos permite sentir calor ou frio. A dor é outro sentido importante que nos avisa sobre perigos potenciais. A propriocepção é especialmente interessante. É o sentido que informa onde estão suas partes do corpo, mesmo sem olhar. Essa compreensão mais ampla dos sentidos humanos mostra como nossas interações com o mundo podem ser complexas. Pense nisso. Quando você sente arrepios na espinha ou sabe que sua mão está levantada, mesmo com os olhos fechados, é seu cérebro processando os sinais desses diferentes sentidos. Essa percepção multilayer enriquece nossa experiência no dia a dia, melhorando a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Você sabia que o Japão usou balões de fogo na Segunda Guerra Mundial? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão criou uma estratégia ousada e incomum para causar destruição na América do Norte. Eles lançaram mais de 9.000 balões de fogo ao vento. Esses balões, conhecidos como Fugo, foram feitos para transportar dispositivos incendiários através do oceano, na esperança de provocar incêndios florestais nos Yokairua e no Canadá. Cada balão era feito de materiais leves e carregava explosivos e elementos incendiários, com o objetivo de semear o caos e o medo entre a população americana. A ideia era que, ao flutuar ao vento, esses balões pegassem fogo e queimassem grandes áreas de floresta, dificultando uma resposta eficaz dos Guerricário. Curiosamente, apenas alguns desses balões causaram danos, mas essa iniciativa mostrou a criatividade e a determinação do Japão durante a guerra. Você consegue imaginar como esse método inusitado gerou tanto interesse quanto preocupação entre cientistas e especialistas militares? O que realmente influencia a dinâmica da família real? A família real britânica não é apenas sobre as manchetes que ouvimos frequentemente, como as histórias do príncipe William e do príncipe Harry. Eles também têm uma meia-irmã chamada Laura Lopes, e sua existência adiciona uma nova camada a essa fascinante história familiar. Laura, filha do rei Charles III e de sua ex-parceira, muitas vezes fica à sombra dos irmãos. Essa conexão intrigante mostra que a família real não é apenas uma fachada brilhante, ela envolve relacionamentos complexos que destacam tanto os privilégios quanto as dificuldades da vida real. Embora Laura seja menos conhecida pelo público, ela simboliza a ideia de que cada família, mesmo aquelas cheias de coroas e títulos, é moldada de maneira única pelas vidas e interações de seus membros. Então, como essa conexão menos conhecida entre irmãos influencia a dinâmica dentro da família real?
Você consegue adivinhar o que realmente move a centopeia gigante da Amazônia? Este incrível predador tem uma abordagem interessante para a caça, que o destaca entre outros animais. A centopeia gigante da Amazônia, conhecida cientificamente como Scolopendra gigantea, pode atingir impressionantes 30 centímetros de comprimento. Este ser extraordinário aguarda sua presa, escondendo-se em locais altos, como os tetos das cavernas, onde espera pacientemente que pássaros, rãs ou até morcegos passem desprevenidos. No momento certo, ela ataca com velocidade relâmpago, usando suas garras afiadas para capturar o alvo. A adaptabilidade é a chave para seu sucesso. Essa centopeia se dá bem em diversas condições, mostrando uma impressionante capacidade de caçar e sobreviver. Sua dieta inclui não apenas insetos, mas também pequenos vertebrados, o que destaca como algumas espécies desenvolveram estratégias de sobrevivência incomuns. Quais outros animais possuem métodos de caça tão únicos? Você sabia que todos os mamíferos, desde pequenos ratos até enormes elefantes, levam cerca de 12 segundos para defecar? Esse fato incrível pode surpreendê-lo, mas esse tempo é o mesmo, independentemente do tamanho do animal ou do tipo de resíduos. Cientistas acreditam que essa duração média traz vantagens evolutivas, pois permite que os mamíferos se livrem rapidamente dos resíduos e minimizem o tempo em posições vulneráveis. Parece que os animais encontraram o ritmo perfeito para suas pausas no banheiro. Então, da próxima vez que você estiver na rua e ver um animal fazendo suas necessidades, pense em como ele pode terminar em apenas 12 segundos. Não é interessante que uma ação tão simples seja tão uniforme em todo o reino animal? Você não vai acreditar como as belugas são brincalhonas. Esses seres incríveis, carinhosamente chamados de canários do mar, vivem em águas frias do Ártico e Subártico. As belugas não só são menores que outras baleias, mas seu caráter curioso as leva a interagir com barcos e pessoas. Imagine uma baleia se aproximando do seu barco, interessada no barulho do motor e nas vistas ao redor. Seu espírito brincalhão aparece quando elas saltam e giram em águas rasas, convidando todos ao redor a se juntarem à diversão. Com sua pele branca e sons únicos, as belugas se comunicam de maneiras que impressionam os pesquisadores. Elas costumam ser vistas em grupos, mostrando seu comportamento social. As belugas se adaptam bem à vida em condições geladas, alimentando-se de peixes e crustáceos, enquanto mantêm seu comportamento curioso e amigável. Não é incrível como esses gigantes gentis prosperam nos cantos mais remotos do nosso planeta? Um fato interessante sobre a lavanderia. Em 1825, um francês chamado Jean-Baptiste Joly descobriu acidentalmente esse método incrível de limpeza. Ao experimentar com terebintina, ele derramou sobre uma toalha gordurosa e notou algo incomum. A mancha desapareceu. Esse momento inesperado despertou a curiosidade de Joly e o levou a desenvolver uma nova técnica de limpeza de tecidos sem água. Em vez de mergulhar as roupas na água, o que pode danificá-las, ele usou solventes líquidos para remover sujeira e gordura. Essa inovação não apenas mudou a forma como lavamos roupas, mas também abriu caminho para a moderna indústria de lavanderia. Agora, em vez de colocar nossas peças favoritas na máquina, podemos entregá-las a um profissional que usa a técnica brilhante de Joly para mantê-las frescas e bonitas. Não é incrível como um pequeno acidente pode levar a algo tão útil? Um fato interessante sobre como chegar à China. Muitos de nós já sonharam em cavar um buraco direto pela terra para chegar à China, mas na verdade, isso é mais fantasia do que realidade. Se você começar a cavar diretamente para baixo a partir dos Estados Unidos, não vai chegar à China. Em vez disso, o ponto mais próximo do lado oposto do planeta em relação aos canais está sob o Oceano Sul, perto da costa da Argentina. Imagine só, se você começasse a cavar da Argentina, poderia chegar a um ponto próximo da China. Esse fato geográfico curioso mostra o quão grande e redonda é a nossa planeta. Ele acende a imaginação, nos fazendo pensar em todos os lugares incríveis que estão sob nossos pés. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando sobre como chegar à China, lembre-se do caminho inesperado que isso realmente implica. Não é interessante descobrir como nosso mundo está conectado de maneiras tão surpreendentes? Descubra o fascinante mundo das geishas japonesas. Geishas não são apenas símbolos de beleza, elas são artistas altamente qualificadas no Japão, dedicadas à preservação das artes tradicionais.
Ao longo dos séculos, elas se especializaram em várias disciplinas, como música, dança e arte da comunicação. Esse treinamento rigoroso muitas vezes dura anos, começando na juventude, quando as futuras geishas aprendem a tocar instrumentos como o shamisen, a dançar graciosamente e a dominar as sutilezas da etiqueta social. Sua aparência característica, que inclui maquiagem branca, kimonos coloridos e penteados elaborados, tem um profundo significado cultural. Geishas não são apenas entertainers. Elas criam experiências únicas para seus convidados, demonstrando elegância refinada e hospitalidade. Você já se perguntou como essas pessoas talentosas contribuem para o rico legado da cultura japonesa? Adivinhe o que realmente causa sua vontade de doce? A baklava, uma sobremesa turca tradicional, é uma delícia que encanta os fãs com suas camadas de massa crocante, recheio rico de nozes e uma generosa porção de xarope doce. Essa sobremesa saborosa tem raízes profundas no Oriente Médio e é conhecida por sua textura crocante e incrível, combinada com uma doçura irresistível. O que torna a baklava tão especial não é apenas seu sabor, mas também seu significado cultural, já que é frequentemente servida em festas e celebrações, reunindo famílias e amigos. Na Turquia, a baklava é geralmente servida em casamentos, festividades e outros encontros alegres, tornando-se um símbolo de hospitalidade. Você a ama como um lanche ou como o final de um jantar luxuoso, a baklava representa uma combinação única de história e sabor que faz as pessoas voltarem por mais. Você já tentou fazer sua própria baklava? Você ficará impressionado com o momento histórico de Ed Gaedel. Em 1951, Ed Gaedel fez história como o jogador mais baixo da Major League Baseball, medindo apenas 1,10 m. Durante seu único jogo pelo St. Louis Browns, ele foi ao bastão e a plateia prendeu a respiração. Em vez de tentar rebater a bola, Gaedel simplesmente caminhou até a base, simbolizando não apenas seu talento único, mas também as dificuldades enfrentadas por atletas subrepresentados no esporte profissional. Apesar de sua baixa estatura, a presença de Ed desafiou as ideias sobre como um jogador de beisebol deve ser. Sua participação inspirou uma geração, provando que determinação e paixão podem superar qualquer limitação física. Esse momento icônico de Gaedel nos lembra que o esporte é para todos e que barreiras podem ser superadas de maneiras inesperadas. Como podemos continuar a apoiar a diversidade e a inclusão no esporte hoje? O que realmente forma o horizonte de Dubai? 1 em cada 4 guindastes do mundo está em Dubai. Essa estatística impressionante destaca como Dubai se tornou rapidamente um centro global de negócios, turismo e vida luxuosa. A cidade é famosa por sua arquitetura deslumbrante, mas por trás das fachadas brilhantes há uma enorme quantidade de obras em andamento. Esses guindastes simbolizam não apenas edifícios, mas também os sonhos de milhões que buscam oportunidades nesta metrópole em rápido crescimento. Desde arranha-céus altos até amplos shoppings, os projetos de construção de Dubai estão mudando a cara da cidade. A economia local prospera com o desenvolvimento imobiliário, atraindo investidores internacionais e expatriados. Cada vez que um guindaste levanta materiais ao céu, ele faz mais do que apenas construir prédios. Ele cria um futuro vibrante. Com projetos ambiciosos como o Museu do Futuro e novos hotéis de luxo, é impossível não pensar em como será Dubai nos próximos anos. Você sabe sobre os safaris constantes nos negócios? No mundo do empreendedorismo, o termo safari constante pode parecer estranho, mas é muito interessante. Este conceito único se refere a práticas empresariais sustentáveis no turismo, destacando maneiras ecológicas de conectar consumidores à natureza, mantendo a lucratividade. Imagine isso como um passeio, onde as empresas oferecem experiências contínuas que realmente respeitam o meio ambiente. A gestão de resíduos desempenha um papel importante, especialmente na área de serviços sanitários. As empresas devem garantir que suas operações, incluindo sistemas de esgoto, sejam não apenas eficientes, mas também seguras para o meio ambiente. Uma má gestão de resíduos pode prejudicar os ecossistemas e afetar as comunidades locais. A combinação do conceito de safari, constante com uma gestão eficaz de resíduos, promove o turismo responsável, incentivando as empresas a proteger os ecossistemas que representam. Então, da próxima vez que você planejar uma viagem, pense em como a empresa se preocupa com o meio ambiente e as comunidades que atende. Seu destino turístico favorito ajuda o planeta?
Em 1976, Davina fez história ao se tornar a primeira mulher a participar de um grande prêmio de Fórmula 1, mudando para sempre o mundo do automobilismo. Embora não tenha vencido, sua presença na pista desafiou estereótipos e inspirou muitas mulheres a buscarem carreiras nas corridas e em outras áreas dominadas por homens. Antes de Davina, o automobilismo era visto como um mundo masculino, mas sua determinação mostrou que todos, independentemente do gênero, podem seguir seus sonhos. Ao participar de um evento tão prestigiado, ela enfrentou desafios únicos que testaram sua resistência, ao mesmo tempo em que desafiava a ordem estabelecida. Após sua estreia, Davina continuou a correr e a defender as mulheres nesse esporte, abrindo caminho para futuras pilotos. Seu legado permanece vivo e hoje vemos cada vez mais mulheres ao volante em diversas competições. O espírito pioneiro de Davina Galica nos inspira a quebrar barreiras e a seguir nossas paixões, independentemente das expectativas sociais. Não é incrível como uma pessoa pode mudar a história? Prepare-se para se surpreender com as leis da guerra climática. A Convenção de Genebra de 1976 se opõe firmemente ao uso do clima como arma em conflitos armados. Imagine um mundo onde países podem alterar a quantidade de chuvas ou criar tempestades para prejudicar seus inimigos. Essa ideia realmente causa preocupação. Este acordo histórico afirma que a alteração intencional do clima para causar dano não é apenas antiética, é considerada um crime de guerra. A convenção destaca que o controle sobre fenômenos naturais, como tempestades ou secas, levanta sérias questões éticas. Ao estabelecer esses limites legais, o mundo reconhece as potenciais destruições e injustiças que podem surgir da manipulação do clima. Você consegue imaginar as consequências se os países tiverem o poder de usar a natureza como uma ferramenta destrutiva? Ao discutir a moralidade dessas ações, a Convenção de Genebra busca proteger as pessoas e preservar a paz global, garantindo que até mesmo as forças da natureza sejam respeitadas e não exploradas. Vamos revelar a verdade sobre a Batalha de Stiklestad. Essa batalha épica na Noruega, em 1030, mudou a história da região. Conhecida como a Batalha do Milênio, foi um momento crucial quando o rei Olaf II Tryggvason, defensor do cristianismo, enfrentou uma coalizão de líderes vikings pagãos. Essa batalha não foi apenas sobre espadas e escudos. Simbolizou a luta entre as antigas tradições norueguesas e a crescente influência do cristianismo. Apesar da bravura de Olaf, ele acabou sendo derrotado, o que trouxe mudanças significativas nas práticas culturais e religiosas da Noruega. Após sua morte, Olaf foi reconhecido como mártir, e seu legado ajudou a espalhar ainda mais o cristianismo na região. As consequências da batalha estabeleceram as bases para o futuro da Noruega, e isso é sentido até hoje, mostrando como um único evento pode moldar a identidade de uma nação por séculos. O que você acha que definiu o futuro da sociedade viking? Acredite ou não, Gino Bartali foi um herói. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse notável ciclista italiano usou sua paixão pelo esporte para salvar muitas vidas. Bartali se tornou um inesperado defensor dos judeus que viviam com medo sob o regime nazista. Ele astutamente escondia documentos falsos no quadro de sua bicicleta, atuando como um mensageiro secreto entre Florença e Assis. Cada viagem era cheia de perigos, pois o risco de ser pego era alto. No entanto, Bartali continuou, entregando documentos vitais para aqueles que mais precisavam. Ele não apenas entregava documentos, ele também abrigava amigos e familiares em sua casa, mostrando uma coragem e bondade extraordinárias. Seus atos corajosos nos lembram que heróis podem surgir nas situações mais inesperadas e que o espírito de humanidade pode brilhar mesmo nos tempos mais sombrios. Quantas vidas ele realmente salvou, arriscando a sua? Você já percebeu como os cirurgiões interrompem os pacientes? Esse comportamento comum pode causar mal-entendidos e afetar a qualidade do atendimento médico. Estudos mostram que quando os cirurgiões interrompem frequentemente os pacientes durante as consultas, isso cria um ambiente onde os pacientes se sentem não ouvidos e ansiosos. Essas interrupções, muitas vezes, levam a diagnósticos apressados, dificultando a coleta de todas as informações necessárias sobre a condição do paciente. A comunicação eficaz é extremamente importante na saúde, pois ajuda os pacientes a se sentirem à vontade para compartilhar seus sintomas e preocupações. Quando os pacientes conseguem expressar completamente seus pensamentos, os cirurgiões estão mais aptos a fazer avaliações precisas e tomar decisões.
Um ambiente confortável favorece o diálogo aberto, reduzindo a probabilidade de erros e aumentando a satisfação geral dos pacientes. O que pode ser feito? Treinamentos focados na escuta ativa e na melhoria das habilidades de comunicação podem ajudar os cirurgiões a desenvolver uma abordagem mais centrada no paciente, promovendo confiança e colaboração na relação médico-paciente. Que tal defender uma melhor comunicação na saúde? Um fato interessante sobre a menor aranha. A Langbainspan, que tem apenas 0,3 milímetros de espessura, é a aranha mais minúscula do nosso planeta. Imagine uma criatura tão pequena que pode facilmente se sentar na ponta de um lápis. Essas aranhas minúsculas vivem em locais específicos, muitas vezes escondidas sob a vegetação, o que as torna incrivelmente difíceis de encontrar. Seu tamanho diminuto não impede sua sobrevivência. Pelo contrário, ajuda-as a evitar predadores e caçar pequenos insetos. A Langbainspan usa seda para fazer teias, assim como seus parentes maiores, mostrando a incrível versatilidade das aranhas, independentemente do tamanho. Apesar de seu tamanho minúsculo, essas pequenas criaturas desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a controlar as populações de pragas. Na próxima vez que você ver uma aranha, lembre-se de que algumas são tão pequenas que passam despercebidas, mas são fortes à sua maneira. O que mais podemos aprender sobre essas maravilhas em miniatura? Lady Gaga supostamente gastou impressionantes $50 mil em um medidor eletromagnético de alta tecnologia, um dispositivo projetado para detectar atividades paranormais. Conhecida por sua imagem ousada e teatral, Gaga é atraída pelo misterioso mundo do sobrenatural. Ela acredita que esse medidor não é apenas um gadget, mas uma forma de se proteger de possíveis encontros com fantasmas. Na verdade, ela compartilhou histórias sobre como um espírito chamado Ryan a persegue, o que adiciona um toque pessoal à sua paixão pelo desconhecido. Ao levar o detector de fantasmas em suas turnês, Gaga demonstra sua dedicação à arte e à exploração pessoal do que está além da nossa realidade. Esse investimento destaca como ela combina seu estilo único com conceitos intrigantes, cativando seus fãs enquanto explora o mundo dos espíritos. Que outras surpresas Gaga reserva em sua vida em comum? Um fato interessante sobre nossos amigos voadores. Os morcegos representam cerca de 25% de todas as espécies de mamíferos na Terra, e já foram identificados cerca de 1.200 tipos únicos. Essas criaturas incríveis vêm em diferentes tamanhos, mostrando uma diversidade impressionante. Por exemplo, o morcego pigmeu pesa apenas 2 gramas e é o menor mamífero do mundo. Por outro lado, há o morcego gigante com coroa dourada, cuja envergadura chega a quase 2 metros. Isso significa que quando você vê um morcego passando em uma noite de verão, ele pode ser tão pequeno quanto um beija-flor ou tão grande quanto uma sacola de compras. Os morcegos desempenham um papel importante em nossos ecossistemas, desde a polinização de plantas até o controle de populações de insetos, mas muitas vezes passam despercebidos. Então, da próxima vez que você pensar em mamíferos, lembre-se dessas fascinantes criaturas voadoras que significam tanto para o nosso mundo. Você sabia que os filhotes de canguru, carinhosamente chamados de joeys, são incrivelmente pequenos? Eles têm apenas cerca de 1 centímetro de comprimento. Imagine um ser que cabe na palma da sua mão, ou até menor que um grão de arroz. Quando os joeys nascem, eles estão completamente subdesenvolvidos e dependem totalmente de suas mães para calor e alimentação. Eles se arrastam instintivamente para a bolsa da mãe, onde continuam a crescer e se desenvolver por vários meses. Essa bolsa é um lar aconchegante, garantindo segurança e todos os nutrientes necessários para seu crescimento. À medida que crescem, os joeys começam a espiar para fora da bolsa, vendo o mundo pela primeira vez. E com o tempo passam cada vez mais tempo fora, à medida que vão amadurecendo. Os cangurus desenvolveram essa estratégia única de reprodução para que sua prole tenha as melhores chances de sobrevivência na natureza. Então, da próxima vez que você pensar em cangurus, lembre-se de que essas criaturas adoráveis começam sua vida como joeys incrivelmente pequenos. Você sabe o que realmente influencia as indicações ao Prêmio Nobel? Lise Meitner, uma física notável, foi indicada ao Prêmio Nobel de Física 48 vezes, mas nunca o ganhou. Isso surpreende muitos, já que seu trabalho inovador na fissão nuclear foi fundamental para a revolução da energia nuclear e das armas atômicas.
As descobertas de Meitner abriram caminho para o uso da energia nuclear, que alimenta muitas usinas ao redor do mundo e gera debates sobre fontes de energia. Apesar de sua enorme contribuição, o Comitê Nobel não reconheceu suas realizações, o que levou a discussões sobre preconceito de gênero e reconhecimento na ciência. Não é interessante pensar em como um cientista pode mudar o mundo permanecendo à sombra da história? A história de Lise Meitner nos lembra das dificuldades relacionadas aos prêmios científicos e da importância de reconhecer todos os inovadores, independentemente de suas circunstâncias. Prepare-se para se surpreender com os sons ocultos da aurora boreal. Em 2016, pesquisadores descobriram que a deslumbrante aurora boreal realmente pode emitir sons. Antes, esses incríveis shows de luz preenchiam nosso céu com cores vibrantes de verde e roxo, mas também sussurram sons suaves, que muitas vezes passam despercebidos. Com equipamentos especiais, os cientistas capturaram esses ruídos fracos durante eventos ativos da aurora. Embora, na maioria das vezes, esses sons sejam quase inaudíveis, há momentos em que se tornam claros, enriquecendo nossa percepção desse fenômeno natural. Imagine estar sob um céu brilhante com redemoinhos de cores e ouvir um leve estalo ou assobio acompanhando as luzes. Essa combinação mágica nos conecta ainda mais com as maravilhas da natureza, lembrando que sempre há surpresas inesperadas no universo, prontas para serem descobertas. Você consegue imaginar que os antigos egípcios adoravam deuses dos gases? Na religião do Antigo Egito, havia um politeísmo com muitos deuses, incluindo um curioso chamado Prépidus, o deus dos gases. Isso pode parecer engraçado, mas destaca a diversidade e a riqueza de suas práticas religiosas. Os egípcios acreditavam que deuses como Prépidus controlavam vários aspectos da vida cotidiana, até mesmo as funções mais humanas. Adorar um deus tão peculiar mostra que eles viam a vida com humor e respeito por todos os seus elementos, até os mais embaraçosos. Embora a maioria de seus deuses estivesse focada em temas maiores, como amor, guerra e vida após a morte, Prépidus nos lembra que as culturas antigas também tinham um lado mais próximo de nós, reconhecendo as pequenas coisas que nos tornam humanos. Não é interessante como suas crenças abrangiam tudo, até mesmo nossas características corporais? Você já se perguntou por que este lugar se chama Ninho das Águias? Altamente nas montanhas Basilicatas, na Itália, está a vila de Pietro Pertosa, a impressionantes 1.080 metros de altura. Esta encantadora vila com casas de pedra, que parecem brotar das rochas, cria uma cena medieval deslumbrante que encanta os visitantes. O apelido Ninho das Águias reflete sua localização elevada, onde as águias podem facilmente planar sobre as nuvens. A beleza rústica ao redor da vila oferece vistas emocionantes e convida à exploração, tornando-a um tesouro escondido para turistas em busca de aventura e tranquilidade. Com uma rica história e uma arquitetura única, Pietro Pertosa é um testemunho da harmonia entre o gênio humano e a natureza, onde cada canto conta uma história esperando para ser descoberta. Então, por que não adicionar este lugar fascinante à sua lista de viagens? Você já pensou no maior show de fogos de artifício da história? Em 2016, no Japão, aconteceu um espetáculo impressionante que entrou para a história como o maior já registrado em vídeo. Esse evento ocorreu durante o Festival Anual de Nório, na cidade de Nishinoseki. A enorme explosão tinha um diâmetro de 500 metros. Impressionante, não é? A criação dos fogos levou cerca de 3 anos, destacando a habilidade dos pirotécnicos. Eles iluminaram o céu com cores e padrões vibrantes, atraindo espectadores que se reuniram ao longo do rio para testemunhar esse grande evento. O que torna esse show ainda mais incrível é que ele foi feito usando técnicas tradicionais e tecnologias modernas, garantindo um espetáculo preciso e emocionante. Pessoas de todas as idades e profissões vieram para aproveitar o evento, sentindo a união sob os fogos brilhantes. Imagine estar entre milhares de espectadores, todos compartilhando a mesma admiração e alegria ao olhar para o céu. Como os futuros shows de fogos poderão competir com essa conquista extraordinária? Adivinhe o que realmente move nosso arco-íris oculto? Existem cores no espectro infravermelho e ultravioleta que nossos olhos não conseguem ver, criando uma ampla gama de luz que parece uma arco-íris secreto. Podemos ver tons vibrantes de vermelho, azul e amarelo, mas há um mundo inteiro de cores além da nossa percepção.
A luz infravermelha, que muitas vezes sentimos como calor, é usada em tecnologias como controles remotos e óculos de visão noturna. Por outro lado, a luz ultravioleta, que pode causar queimaduras solares, é importante para entendermos a natureza, ajudando as abelhas a encontrar flores. Esse fenômeno fascinante mostra o quão limitada é nossa percepção em comparação com a enorme variedade de cores na natureza. Imagine quanta beleza estamos perdendo. Pesquisadores estão constantemente estudando essas ondas invisíveis, revelando como muitos seres veem o mundo de maneira diferente. Quais outros mistérios da luz ainda podemos descobrir? Um fato interessante sobre macarrão. Em 2022, 2 moradores da Califórnia processaram a empresa Berilla Pasta, alegando que foram enganados ao acreditar que seu macarrão favorito era feito na Itália. Os autores do processo afirmaram que se soubessem que o macarrão era produzido no EUA, não teriam comprado, resultando em uma perda total de apenas $6. Essa situação levanta questões interessantes sobre a rotulagem de produtos e as expectativas dos consumidores. As pessoas frequentemente associam o macarrão italiano à alta qualidade, e muitos concordam que o país tem uma rica história culinária. O processo destaca como as empresas podem se comunicar nas embalagens e como isso afeta as escolhas dos compradores. Para alguns, até mesmo o preço pago por um produto como o macarrão pode ser visto como uma traição quando a origem não corresponde às expectativas. Isso levanta a questão: quão importante é para você a origem do produto ao fazer compras? Os resultados deste caso podem influenciar a forma como todas as empresas de alimentos se comunicam com os consumidores no futuro. O que é surpreendente na tecnologia GPS? O Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, mudou as regras do jogo na navegação, ajudando milhões a encontrar o caminho sem custos. Mas você sabia que, apesar de ser gratuito para os usuários, o suporte ao GPS não é barato? Nos Estados Unidos, os custos de gerenciamento e manutenção dos satélites que fazem o GPS funcionar são arcados pelos contribuintes. Cada satélite que está alto no céu e envia sinais para o seu smartphone ou carro não só é uma tecnologia avançada, mas também precisa de manutenção e substituição regulares. O governo dos Israel investe bilhões de dólares anualmente nesse sistema para que ele funcione de forma suave e precisa. Então, da próxima vez que você usar o GPS para navegar, lembre-se de que seu dinheiro de impostos ajuda a tornar isso possível. É um equilíbrio fascinante entre tecnologia de ponta e financiamento público, que nos proporciona a conveniência de uma navegação precisa sempre que precisamos. É interessante como outros países financiam o GPS. Prepare-se para se surpreender com a bebida favorita da Coreia do Sul. Soju, uma bebida alcoólica transparente e forte, é a mais popular na Coreia do Sul. Essa bebida tradicional surgiu há séculos e se tornou um símbolo nacional, consumido frequentemente durante as refeições ou em encontros com amigos. Com teor alcoólico que varia de 16% a 25%, o soju é mais fácil de beber do que bebidas mais fortes. Geralmente é feito de grãos, como arroz, mas também pode ser produzido a partir de batata doce ou tapioca. Os sul-coreanos adoram misturá-lo com diferentes sabores, oferecendo opções tanto frutadas quanto herbais. Na verdade, você encontrará soju em quase todos os restaurantes e lojas do país, e as garrafas são frequentemente compartilhadas com amigos durante as celebrações. Você já experimentou soju? Seu sabor único e significado cultural fazem dele uma experiência obrigatória para quem deseja sentir a verdadeira hospitalidade sul-coreana. Prepare-se para se surpreender com a ideia do emoji moderno de Nabokov. Em uma entrevista de 1969, o renomado escritor russo-americano Vladimir Nabokov, conhecido por seu polêmico romance Lolita, apresentou um conceito revolucionário de transmitir emoções através do texto. Ele sugeriu um simples símbolo tipográfico que representava um rosto sorridente, semelhante a um parêntese. Embora outros já tivessem experimentado usar sinais de pontuação para expressar sentimentos, a ideia de Nabokov foi inovadora e antecipou os emojis que usamos em nossas conversas digitais diárias. Imagine se sua ideia tivesse se tornado popular na época. Poderíamos chamar esses emojis digitais de rostos de Nabokov. O charme divertido de seu conceito reflete a combinação de genialidade literária e comunicação moderna, fazendo-nos refletir sobre como a criatividade de uma pessoa pode mudar a forma como expressamos alegria na era digital. Quem diria que um autor clássico poderia inspirar um movimento na expressão emocional?
Você já viu tênis Converse que mudam de cor? Esses calçados inovadores têm a capacidade única de mudar de cor, dependendo da luz solar. Quando você os usa à sombra, eles parecem brancos clássicos, mas ao sair ao sol, eles ganham vida, se transformando em tons vibrantes de azul, roxo ou laranja. Esse efeito é possível graças a um corante especial que reage aos raios ultravioleta, tornando a moda não apenas estilosa, mas também um pouco mágica. Imagine caminhar na rua em um dia ensolarado, enquanto seus tênis brilham com cores vibrantes, refletindo a luz. É como se você tivesse um guarda-roupa que muda com o clima. Então, esteja você no parque ou se encontrando com amigos, seu calçado pode ser o início de uma conversa só pela sua aparência. Essa característica empolgante não só adiciona um elemento divertido aos calçados, mas também mostra como a tecnologia na moda pode criar uma experiência interativa. Isso não faz você querer um par? Muitas pessoas não sabem, mas as aves podem ser surpreendentes. Por exemplo, a colorida e barulhenta ave do paraíso. Esse ser incrível é conhecido por suas cores vibrantes e sons expressivos que ecoam nas florestas tropicais. Seus cantos podem ser ouvidos a longas distâncias, tornando-os um dos sons mais reconhecíveis em seu habitat. A ave do paraíso não é apenas bonita, ela desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando na dispersão de sementes. Quando essas aves se deliciam com frutas, elas também consomem as sementes dentro delas. Ao se mover pela floresta, elas soltam as sementes em diferentes lugares, permitindo que novas plantas cresçam. Essa fascinante relação não só ajuda a manter o equilíbrio ecológico, mas também promove o crescimento de diversas espécies de plantas. Então, da próxima vez que você ouvir um som alto nos trópicos, lembre-se do papel importante que essas aves desempenham na manutenção da vida em seu lar florestal. O que realmente impulsiona a educação espacial com Buzz Lightyear? Em 2008, Buzz Lightyear, o icônico personagem da Pixar, fez uma viagem única ao se tornar parte de um programa educacional na Estação Espacial Internacional, EAI. Não foi apenas um voo comum, ele foi criado para inspirar estudantes ao redor do mundo a aprender sobre ciência e exploração espacial. Os astronautas na EAI usaram Buzz para demonstrar diversos experimentos científicos e atividades, ajudando a unir entretenimento e educação. Durante sua estadia em órbita, Buzz se tornou não apenas um brinquedo, mas um símbolo de curiosidade e aprendizado. Estudantes interagiram com o programa por meio de vídeos e aulas que mostravam experimentos realizados no espaço, sempre com a participação de seu querido patrulheiro espacial. Essa iniciativa inovadora destacou como personagens como Buzz podem despertar o interesse em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ao integrar a cultura pop na educação, o programa mostrou às crianças que a exploração espacial é não apenas emocionante, mas também acessível. Quem poderia imaginar que Buzz Lightyear teria um papel tão importante na educação espacial? Em 1455, Johann Gutenberg mudou o mundo para sempre com sua invenção, a prensa moderna. Essa máquina revolucionária permitiu a produção em massa de livros e textos, tornando a literatura acessível ao público pela primeira vez. Uma das maiores conquistas de Gutenberg foi a criação da Bíblia de 42 linhas, considerada a primeira Bíblia impressa. Essa obra incrível não apenas transformou a percepção dos livros, mas também teve um papel crucial na democratização da informação. Antes da invenção de Gutenberg, os livros eram copiados à mão, tornando-os escassos e caros. Com a chegada da prensa, textos religiosos se tornaram mais acessíveis, levando ao aumento da alfabetização e do pensamento crítico. Imagine como a vida das pessoas mudou quando puderam ler a Bíblia por conta própria, sem depender apenas das interpretações dos sacerdotes. A inovação de Gutenberg abriu as portas para o conhecimento, preparando o terreno para o Renascimento e a Era da Ilustração. Você já pensou em como uma única invenção pode mudar o curso da história? Prepare-se para se surpreender com os incríveis pescoços das girafas. Esses magníficos animais têm alguns dos pescoços mais longos do reino animal, mas isso cria um problema interessante. As girafas precisam bombear sangue por esse longo pescoço para abastecer o cérebro quando se inclinam para beber. Diferente dos humanos que têm um sistema circulatório simples, as girafas possuem adaptações especiais que tornam isso possível. Seus corações são muito maiores e mais fortes do que os de outros animais, pesando cerca de 11 quilos, e geram pressão suficiente para bombear o sangue contra a gravidade. Além disso, elas têm uma rede única de vasos sanguíneos no pescoço, que ajuda a regular o fluxo sanguíneo.
Esse design inteligente evita que o cérebro fique sobrecarregado de sangue quando elas se levantam de repente. Não é incrível como a evolução moldou o corpo da girafa para se adaptar ao seu ambiente? Na próxima vez que você ver uma girafa, pense na incrível jornada que o sangue faz para manter sua cabeça alta nas árvores. E se eu te disser que Mary Patton comandou um navio? Em 1856, com apenas 19 anos e grávida, Mary Patton enfrentou um desafio incrível quando seu marido, o capitão do navio, adoeceu gravemente durante a viagem para São Francisco. Sem treinamento formal em navegação ou operações marítimas, ela assumiu o comando do cargueiro. Por quase 3 meses, Patton lidou com a difícil tarefa de gerenciar o navio em águas imprevisíveis, mostrando sua notável resistência e habilidades de liderança. Imagine comandar um enorme navio, lutando contra as forças da natureza e a responsabilidade, enquanto espera um filho. Sua história não apenas destaca a força e a determinação das mulheres na história, mas também nos faz repensar o que é verdadeira liderança. Apesar de todas as dificuldades, Mary Patton provou que coragem não depende de idade ou experiência. Essa incrível história é um testemunho do espírito aventureiro e da capacidade das pessoas de superar desafios, lembrando-nos das histórias não contadas do nosso passado. Descubra como a terapia pode mudar comportamentos psicopáticos. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, está se tornando cada vez mais popular por ajudar pessoas com psicopatia. Antes, a psicopatia era vista como um transtorno de personalidade difícil, muitas vezes sem empatia ou culpa. No entanto, a TCC atua diretamente nesses problemas, incentivando as pessoas a reavaliar seu comportamento e pensamento. Ao quebrar padrões disfuncionais, a TCC ajuda a desenvolver formas mais saudáveis de interagir com os outros. Além disso, novas tecnologias, como programas de computador para treinamento cognitivo, estão se mostrando promissoras. Esses programas visam melhorar a compreensão emocional, ajudando as pessoas a perceber sentimentos de empatia e arrependimento que podem não sentir naturalmente. Essa combinação de terapia tradicional e tecnologias modernas traz esperança para mudanças significativas no comportamento de pessoas com psicopatia. Será que essa abordagem mudará nossa percepção sobre saúde mental? Na pequena vila de Kodini, no estado de Kerala, acontece algo surpreendente. Nos últimos décadas, mais de 400 pares de gêmeos nasceram nesta comunidade vibrante, o que é incrível, considerando que há cerca de 2.000 famílias na vila. Essa tendência incomum começou na década de 1980 e deixou cientistas e moradores perplexos. Embora o nascimento de gêmeos possa ser explicado por genética ou fatores ambientais, em Kodini não há uma explicação clara. Alguns pesquisadores visitaram essa encantadora vila para investigar, sugerindo que hábitos alimentares ou práticas culturais podem ter um papel. No entanto, respostas definitivas ainda não foram encontradas. O mistério continua a despertar interesse, e muitos querem saber o que torna Kodini um lugar tão único para gêmeos. O que você acha que pode ser a causa desse fenômeno? E se eu disser que bônus generosos podem inspirar lealdade? Em 2012, Yan Yuanquang, CEO da Lenovo, decidiu recompensar seus funcionários dedicados com um incrível bônus de $3 milhões. Esse gesto tocou cerca de 10.000 colaboradores, mostrando cuidado com seu bem-estar e motivação. E não parou por aí. Em 2013, Yuanquang repetiu a ação, provando que recompensar o trabalho em equipe pode criar uma cultura corporativa positiva. Distribuir bônus dessa forma não é apenas uma surpresa agradável. Isso mostra aos funcionários que suas contribuições são valorizadas e pode levar a um aumento na produtividade e satisfação no trabalho. Quando os trabalhadores se sentem reconhecidos, tendem a ficar mais tempo e trabalhar com mais afinco, o que beneficia toda a empresa. A Lenovo, líder no setor de tecnologia, claramente entende que investir em pessoas é tão importante quanto investir em tecnologia. O que outras empresas podem aprender com esse exemplo? Você sabia que o Jidja Kaki mudou nossa compreensão sobre nós mesmos? Essa inovação fascinante foi apresentada pela primeira vez em 1987 em Olemanuzia, capturando a imaginação de muitos e abrindo novos horizontes para explorar as capacidades humanas. O Jidja Kaki é uma iniciativa incrível que foca na pesquisa dos limites do desenvolvimento humano e mostra o que podemos alcançar ao expandir nossas fronteiras.
Isso gerou discussões sobre o potencial de melhorar nossas habilidades físicas e como podemos nos adaptar a diferentes condições. Ao investigar a influência do Jidjak-Kak, os cientistas descobriram que não se trata apenas de desempenho. Os resultados destacaram aspectos importantes de saúde, resiliência e envolvimento comunitário. O legado do Jidjak-Kak continua a inspirar novas gerações de pensadores e cientistas. O que isso significa para o futuro do desenvolvimento humano?